Só deixando claro aqui, o Luiz Araújo, ele tem uma composição, e na minha posição, assim, a gente estava falando aqui, qual é o ponto do campo que tem realmente evoluído mais, né, que realmente tem contribuído mais para essa performance do Flamengo ao longo do tempo. O André falou que não tem um trecho do campo que seja mais importante, o Renan falou do meio. Para mim, em questão de evolução, é o ataque. É o ataque como um todo. Esses pontas. O ataque contando os pontas e contando o Pedro. A evolução é nítida do que a gente tinha no passado. A evolução é de performance e como eles se encaixaram no esquema de jogo. A pressão que é feita pelos pontas nesse momento é muito importante dentro da recomposição do time. São eles que fazem geralmente o primeiro bote, fazem a composição de marcação dupla muitas vezes em jogadores específicos, né? No próprio caso do Arias, muitas vezes ele foi marcado pelos pontas ao longo do jogo. O Luiz Araújo hoje, ele é a terceira maior nota que a gente tem no SofaScore dentre todos do elenco. Ele só tá atrás do Arrascaeta e do Pedro. É um dos jogadores, é um dos que mais finalizam, é o segundo que mais finaliza, né? E é o jogador com mais assistência dentro do time do Flamengo. Isso é muito importante. Dentro do todo, ele desempenha um papel necessário ali dentro do esquema do Tite. E ele não tem recomposição, ele não tem uma reposição, nesse caso. Não acredito que o Gerson ou qualquer outro jogador seja, porque muda completamente o esquema de jogo. E a gente fala, não, mas dá pro De La Cruz jogar ali na ponta e o Gerson, mas aí é um improviso. Uma função que a gente já viu até agora, que não funcionou tão bem quanto esse esquema agora. Assim, nenhum outro jogador entrando no lugar do Luiz Araújo tem performado tão bem como um ponta direita quanto ele. Assim, a gente pode até falar algumas críticas de algumas coisas, mas a verdade o Luiz Araújo, ele junto com o Cebolinha, é uma peça fundamental desse Flamengo nesse momento. Eu vejo quase assim, tá? Não sei se vocês vão concordar. Cara, assim, eu acho que ele é o jogador que mais aproveitou as oportunidades. Tá? Eu acho que é o jogador que mais aproveitou as oportunidades. Eu discordo totalmente do Léo. Eu acho que o jogador que mais aproveitou... São dois jogadores que aproveitaram mais oportunidade do Flamengo. O Léo Pereira, que hoje virou ídolo da torcida, e o Cebolinha, que é outro jogador totalmente diferente. Totalmente, muito próximo daquele cara que era do Grêmio. Por que eu discordo? Primeiro ponto, em relação ao Luiz Araújo. Só o fato dele ser um dos que mais finaliza, talvez seja o ponto que a gente hoje vai destacar mais à frente da finalização do Flamengo. O Flamengo finaliza muito mal. Finaliza muito, muito mal. Ele tem uma valência que é muito relevante. Ele é muito voluntarioso. Principalmente na recomposição defensiva, ele fecha bem os espaços, faz esse trabalho que você pontuou bem, de agredir o adversário, facilitar a quebra dessa bola, porque o sistema defensivo começa no ataque. Mas com a bola, ele é um cara que perde jogadas, para mim, muito bizonhas. Eu acho que ele ainda toma decisões erradas na hora do muito último terço ali. Exatamente, muito ansioso. E assim, não é à toa que a própria diretoria tem ventilado recentemente que o Flamengo deve investir pesado aí na posição. Mostra que ele hoje é um cara de composição de elenco, está sendo utilizado, mas que não é uma unanimidade naquela posição. E também não acho que o time se acertou por causa dele, se acertou muito mais pelo posicionamento do De La Cruz. Então hoje o Flamengo já ventilaram, né, o próprio Arias, isso eu acho que é mais informal, e hoje saiu a notícia de talvez o Antony e o Flamengo tentar um empréstimo por um ano. Aí muda quem deu essa notícia hoje foi o Júlio Miguel Neto e o Paparazzo, abraço, rapaziada. E aí muda totalmente a situação do time do Flamengo. O Flamengo fica sem uma posição ali que, na minha concepção, é falha. Agora, olhando o elenco, considerando até a forma que o Tite tem jogado, se o Gerson tivesse inteiro, o Gerson, na minha concepção, seria o cara que poderia tranquilamente ocupar essa função ali, porque a forma que o Flamengo tem jogado, muito parecido com o que Jesus fez em 2019, que é o que? Agredir o adversário desde lá da linha de frente, para essa bola ser recuperada, e o Flamengo fez isso, cara. O Fluminense não passava da intermediária defensiva, o Flamengo está atuando dessa forma em 90 minutos, muito bem fisicamente. O Tite, na minha concepção, tem privilegiado o talento. É inevitável que o Gerson tem mais talento que o Luiz Araújo. Então eu acho que ele teria a capacidade de ser mais testado naquela função. Acho que foi pouco testado. Ele teve a fatalidade muito cedo. O outro nome seria o próprio Bruno Henrique. A gente tem visto ele atuando um pouco diferente, não é mais aquele atleta de levar a bola ao fundo.
ele tem feito muito facão, né, entrado muito na área, entanto que o Flamengo tem tido a bola ofensiva como a sua principal fonte de ataque, a gente viu no último jogo. E eles estão invertendo, né? Eles saem o Cebolinha que vem pra direita para o Bruno Henrique jogar na esquerda. Exatamente. E as bolas alçadas, a gente sempre tem 2 grandes cabeceadores ali, que é o Bruno Henrique e o Pedro. E a outra opção seria o próprio Gabigol. Ah, mas no mesmo esquema, não. Essa hipótese ela é um pouquinho mais complicada, porque o Flamengo teria que ter essa mudança de esquema que eu não acredito que o Tite vai fazer agora. Mas é uma terceira possibilidade, adaptar o time para que reedite aquela dupla que deu muito certo. Em 2022 a gente foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Então, assim, opções o Flamengo tem, algumas o Tite vai ter que fazer um ou outro ajuste, mas baseado no mercado que o Flamengo tem buscado, e foi bem claro, o Braz busca um lado direito a nível de seleção. É porque, na minha concepção, visivelmente, o Luiz Araújo ele é um complemento do elenco, ele não é uma titularidade absoluta. Legal. Hein, Renan? E a gente tem também uma parada que a gente usa muito pouco, o Tite pelo menos tem usado pouco, né, que são os moleques de base, né, tirando o Igor Jesus. E a gente tem o Matheus Gonçalves também, que encerrou o ano no Bragantino tendo boas atuações nesse lado também. Eu acho que era um garoto que tinha que ter mais oportunidade. O que você acha? Então, eu concordo com o Léo. O Luiz Araújo cresceu demais. E, assim, eu acho que ele entrega muito, principalmente sem a bola. Recompondo, participando, pedindo a bola, abrindo bastante a zaga, porque para esse time do Flamengo dar certo, o Cebolinha ele tem que abrir bastante para que o De La Cruz e a Arrascaeta possam ter espaço para jogar, não tenha tanto afunilado ali no meio, na frente da zaga. Então, assim, hoje, eu acredito que, mesmo o Gerson no 100%, a gente não sabe como é que ele vai voltar. Esse é o grande ponto. Esse é um grande ponto, a gente não sabe. Ele poderia fazer mais como o Everton Ribeiro, que ele puxa mais pro meio, fazendo a triangulação pro lateral passar. Isso pode ser feito dessa forma, mas o time muda. Porque o Gerson não entrega a intensidade que o Luiz Araújo entrega. Não entrega. O Bruno Henrique poderia jogar de repente na direita ou trocar com o Cebolinha? Poderia, mas o Bruno Henrique também não tem entregado tanto, apesar de ter entrado pouco, ainda não ter tido muitas oportunidades. Quando ele entra, ele ainda não tem sido o Bruno Henrique de 2019, por aí foi. Já o Gabigol, realmente, muda o esquema tático. Teoricamente, funcionou em 2022, ele e Pedro, ele cruzando bastante o Pedro, ele puxando aquela marcação ali, mas todos eles trazendo muito para dentro, trazendo muito ali para a ponta da área. Dificilmente alguém está conseguindo ir lá no fundo, abrindo a marcação, para que tenha espaço de La Cruz e Arrascaeta. Então, assim, eu acredito que hoje, pelas peças que nós temos à disposição e desempenhando o que estão desempenhando, o Luiz Araújo é a melhor opção. Até aqui no nosso chat, o Pedro Salomão falou aqui, mesmo o Luiz Araújo mal no ataque, ele é o melhor, porque depois Gerson prende demais a bola. Então, assim, eu acredito que a gente acaba olhando muito o seguinte, como ele é atacante, ele tem que fazer gol. Se ele não faz gol, ele não é bom atacante. Isso acontece muito, tem muito essa percepção. Mas eu acredito que não tem como você não olhar o resto do desempenho. Se for assim, a gente também teria que falar que o De La Cruz não está entregando. Que o De La Cruz não é esse jogador todo que estão falando. Porque ele não está entregando tanto em gols e aquela assistência. Mas eles acabam fazendo muito, muito sem a bola. Muito sem o protagonismo. O De La Cruz, por exemplo, ele dá muito principal, que hoje se chama o passe pré-assistência. Ele consegue colocar aquela quebra de linha onde deixa um Arrascaeta da vida pronto para poder empurrar para o Pedro. Ele deixa o Cebola pronto para poder cruzar para a área. Então isso acaba sendo muito decisivo também. Mesmo não sendo um gol, mesmo não sendo uma assistência direta. Tem um cara aí que era muito bom nisso, um tal de Zico, né? Uma pessoa assim. Renan, mas só um ponto. O Flamengo não é mais um time de aprofundar jogo. Não tem mais ninguém chegando na linha de fundo e cruzando. O Flamengo tem feito justamente como a gente falou lá no início da live. A jogadinha, PlayStation, Gabigol e Pedro, cruzamento na intermediária. Tanto que o Luiz Araújo é um canhoto do lado direito e o Cebolinha é um destro do lado esquerdo. O Flamengo afunila mesmo, esse é o esquema. A questão e não é nem a questão de cobrar do Luiz Araújo que ele faça gol. Eu nem vejo ele como atacante, eu vejo ele mais como meia. Até no próprio São Paulo ele atuava mais assim, sempre muito aberto. O problema é como o Júlio bem pontuou, ele é afobado demais.
Ele Eu acho que a acelera tomada de errado. decisões, cara. Assim, Tomada de decisão. até pra um passe estragar, às vezes um drible pra trás, que eu acho que é uma coisa que ele faz muito. Exato. Cara, assim, precisa ser agudo, como o Cebolinha voltou a ser. Você precisa ser agudo, Exato. cara, direção ao gol. Às vezes é uma jogada pra trás desnecessária. Ele é voluntarioso, ele tem pulmão pra poder fazer isso, cara. Pô, vai pra cima, pensa um pouco melhor na jogada que vai fazer. Eu acho que é só isso. A gente não tá aqui execrando, não, cara. Não, Hoje claro. pra mim ele é o dono da posição. Isso. Mas se o Gerson volta em alto nível, do jeito que tava vindo, o Gerson não volta mais pra posição que ele jogava, que é onde o De La Cruz tá. Concordo. Acho que o Tite não é burro. Eu acho que ele não colocaria. E também você não vai tirar o De La Cruz pra poder jogar na ponta lá. Então, assim, o elo fraco, quando a gente fala, se tiver alguém, se a gente vamos avaliar aqui o que vem entregando, cara, é o cara que tem algumas deficiências que podem fazer com que ele teste o Gerson, pelo menos, ou outro jogador. Mas nada que, cara, não vai jogar mais, é banco 100%. Eu acho, principalmente pelo ano que a gente tem, pela projeção que a gente tem, né, cara, de títulos e de competições que a gente vai disputar, cara, todo mundo vai jogar. Exato. O papel do Tite hoje é de gestão, é mostrar que, cara, todo mundo no elenco vai ter oportunidade, cara, e vai jogar. Essa vaidade, eu acho que hoje só ficou em um jogador, que hoje eu acho que a gente não tem mais o que falar. E meritocracia, voltando É a isso. falar disso. O Cebolinha vem muito Mas bem. pela meritocracia, se a gente for por esse lado, se a gente for por esse lado também, é só, cara, a gente tava falando aqui, o Flamengo começou a jogar, evoluiu realmente bastante nos últimos 5, 6 jogos. O que aconteceu de lá pra cá? Mas o Gerson saiu, o Luiz Araújo Exatamente, ocupou concordo. de vez a posição. mas ele Taticamente, mas ele não desempenha conquistou. um papel muito importante. Mas no eu time. discordo totalmente. Mas o Luiz Araújo entrou na vaga do Everton Ribeiro. Eu discordo Não, porque assim, Porque o De La Cruz Não, tava mais a voltado impressão pro que Gerson dá- O Luiz Araújo revezava muito mais ali a posição. Ali, a posição de ponta, o Gerson nunca fez a posição como o Luiz Araújo faz. Ele nunca teve essa profundidade e ele tem uma deficiência que a gente já deixou Flamengo, claro aqui, de marcação muito pior do que o Luiz Araújo. Ô, Léo, E isso na recomposição pode ser exatamente o elo fraco que a gente tá falando. mas essa colocação não é precisa, na minha concepção. Porque assim, dá a impressão de que o Gerson e o Luiz Araújo disputavam posição e ele perdeu. O Gerson só saiu por uma questão de saúde. Caso contrário, Não, hoje eu o tô Luiz Araújo comparando. não seria titular. O que está em discussão é, ele é aquele cara como Arrascaeta, Cebolinha, De La Cruz, Pedro, hoje, futebol é momento, que a gente escala o time com ele, não tem outra opção. Para mim, a própria diretoria dá o sinal que não. Caso contrário, não anunciaria que está procurando alguém a nível de Mas já seleção estava pra aquela procurando posição. desde o início do ano. O Luiz Henrique estava aí. Ele foi pro Não, Botafogo. Se sim, não fosse beleza. isso, ele também A estaria questão- ele tava beleza, a ventilado. questão. Se o Luiz Araújo está Assim, tão mas bem, é assim, exatamente complementa pela bem, não precisaria necessidade. procurar.